Olá, pessoal! Esse é um primeiro vídeo de uma série muito especial que eu vou começar, que é o meu diário de gravidez. Pra quem não sabe, eu tô gravidinha, de 10 para 11 semanas, ainda tá bem no início. E muito provavelmente eu vou postar esse vídeo só depois das 12 semanas, porque eu e meu marido, a gente decidiu contar só após os 3 meses pras pessoas. Então, provavelmente eu vou postar depois. Por que a gente decidiu isso? Em março de 2020, a gente engravidou, e na euforia, na alegria, assim, do acontecimento, eu acabei contando pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia, pra minhas avós, a gente contou pros pais do meu marido, a irmã dele, e um mês depois, nem um mês depois, 3 semanas depois eu perdi. E foi muito triste, sabe? Porque você deixa todo mundo triste junto, sabe? E é uma coisa que é comum acontecer, principalmente no meu caso, que eu descobri muito cedo. Eu descobri uns 3 dias antes da minha possível menstruação. Então, muitas mulheres têm aborto espontâneo e elas nem sabem, porque é tão no início que elas confundem com menstruação. Só que como eu tava acompanhando bonitinho a minha tabelinha, minha menstruação, meu ciclo e tudo mais, eu percebi muito rápido que eu tava grávida. Não com sintomas, mas com exame de urina. Então, eu descobri muito rápido e muito rápido eu perdi. Pra vocês terem uma ideia, eu perdi o nenê cerca de 9 dias depois da minha possível menstruação. Então, tem muita mulher que fala, minha menstruação atrasou 1 semana e veio. E é um aborto espontâneo e nem sabe. E por que acontece aborto espontâneo, né? Eu fui pesquisar, fui tentar entender. Não tem uma causa específica. Tem milhões de motivos que pode acontecer um aborto espontâneo. Mas pelo que eu entendi, o corpo meio que elimina algo que não vá pra frente. Então, por exemplo, se de repente o meu óvulo não tava muito completo, o DNA completo, ou o esperma do meu marido não tava com o DNA completo. Desculpa se eu estiver falando besteira, tá? Mas é o que eu mais ou menos pesquisei. O corpo meio que elimina pra evitar futuras complicações. Ele não deixa seguir em frente. E foi uma gestação super rápida, eu fiquei muito feliz, mas logo no meu primeiro exame eu já tava perdendo. E eu quero dividir esse assunto com vocês, porque assim, que não me machuca, é um assunto que não me machuca. Eu lembro que eu chorei bastante por uns 3 dias, mas me deu uma paz sobrenatural no coração, sem brincadeira. É como se Deus falasse comigo, vai ficar tudo bem, logo você vai ter seu nenê. Sem brincadeira, assim, eu senti e eu falei pra todo mundo, eu vou engravidar, e eu vou engravidar rápido. Nós demoramos 8 meses pra engravidar, essa primeira vez. 8 meses? Deixa eu ver. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses pra engravidar essa primeira vez. E o que foi uma frustração pra mim, porque eu tinha a ideia de que engravidar era muito fácil. Que era simplesmente você namorar no dia que você tá no seu período fértil. E eu sempre tive um ciclo super regular de 28 dias, então no 14º dia, meu período fértil, se você namorar nesse dia, você vai engravidar. E não é bem assim, né? Se você começar a procurar, pra você engravidar tem uma série de coisas que tem que acontecer, assim, meio que uma máquina, tem que funcionar assim, certinho. Então, não é tão simples quanto parece. Tem gente que engravida fácil, tem gente que engravida demora mais pra engravidar, mas de certo modo não é algo tão simples quanto parece. Tem gente que engravida sem querer, mas enfim. E o que aconteceu? Aí eu perdi, fiquei bem triste, mas com essa certeza bem grande no meu coração de que ia ser bem breve. E foi breve. No meu próximo ciclo eu engravidei de novo. E eu queria dividir com vocês o que eu fiz nesse próximo ciclo pra ajudar a engravidar de novo. Porque assim, nesses 6 meses que a gente tentou e que eu engravidei, eu não tava fazendo nada demais. Eu só tava meio que contando com o meu ciclo sendo regular de 28 dias e calculando mais ou menos que meu período fértil era no 14º dia. Eu não tava fazendo nada além disso. O que eu fiz nesse próximo ciclo? Eu falei, não, agora é honra, vou engravidar. Eu comprei um kit, eu vou pôr a foto aqui. Um kit que vem
um monte de tirinha de ovulação e um monte de tirinha de teste de gravidez. E pra que serve? Serve pra você ver exatamente o dia que você tá ovulando. Por quê? O corpo humano, ele é pra ser todo certinho. Mas tem uma hora, dependendo do que você come, da sua atividade, do quanto, se você tá mais gordinho, se você não tá, você pode ovular ou exatamente no seu ciclo que é pra ovular, ou até um dia depois, ou até 5 dias depois, ou 10 dias depois. Então eu queria saber isso. E aí, o que eu fiz? A partir do, acho que 5º dia da minha menstruação, da minha última menstruação, eu comecei a fazer o teste de ovulação. E junto com isso, eu comecei a tomar um negócio chamado maca peruana. Não há nada comprovado sobre isso, não tem nenhum estudo científico sobre isso, mas tem muitas mulheres nesses grupos de tentante que falam sobre a maca peruana. E a minha irmã, que é médica ginecologista, comentou, ela também não sabe estudo sobre isso, mas ela comentou que ela estava vendo algumas gestantes que tinham tomado maca peruana. Então eu comecei a tomar, tanto eu quanto o meu marido. A maca peruana, aqui nos Estados Unidos, eu encontro ela em cápsula. Eu vou colocar a foto aqui também. E no Brasil eu sei que tem em forma de folha, eu acho que você pode fazer um chá, algo assim. E tem em cápsula também, e em pó, se eu não me engano. Aqui é fácil de encontrar, super fácil de encontrar, você acha no Walmart por, acho que $7, ou $8, sei lá. E aí eu tomava maca peruana de manhã e dava pro meu marido também. Uma pra mim e uma pra ele. Segundo as pessoas, diz que isso ajuda na fertilidade, ajuda o funcionamento do seu sistema reprodutor, funcionar bonitinho. Então eu tomei. Eu tava tomando o ácido fólico, que o ácido fólico é uma importante vitamina pra formação do bebê. O bebê, antigamente as pessoas não tomavam ácido fólico e formavam-se os bebês normalmente. Não é que sem ele não vai formar um bebê direito. É que ele ajuda na melhor formação do bebê. Porque durante a transformação, conforme o nenê vai desenvolvendo na barriga da mãe, tem um momento que chama-se fechamento do tubo neural, que é o fechamento da coluninha, da parte de trás da coluna. Duas partes vão se fechando e aí que protege todo o sistema nervoso do nenê. E esse ácido fólico, ele ajuda a você ter um melhor fechamento do tubo neural, um fechamento mais adequado. O ácido fólico, ele também é encontrado nos alimentos verdes fortes, tipo brócolis, tipo rúcula, essas coisas. Mas como a gente não come em quantidade elevada, ou então brócolis, por exemplo, se você ferver, você já perdeu grande propriedade nutricional dele. Então, o ideal é você tomar ácido fólico. Muitos médicos, eles recomendam o ácido fólico junto com sulfato ferroso e mais outras vitaminas. Então, eu já comecei, junto com a maca peruana, tomar um polivitamínico específico para gestante, que inclusive eu tô tomando até agora. Não sei até quando que tem que tomar. Eu tô tomando até agora. Eu sei que pelo menos até 20 semanas eu tenho que tomar. Mas eu não sei se é por ter mais vitaminas, se vai até o final da gestação. Preciso até perguntar pra minha médica. Além dessas duas coisas, eu tava fazendo o controle de ovulação, namorando dia sim, dia não, regrada. É chato às vezes, gente. É tipo assim, tem que não transformar um negócio numa maquininha, tem que ser algo divertido, algo romântico, mas eu acho que isso funciona. Por quê? Você dessa maneira, namorando dia sim, dia não, você consegue manter a sua probabilidade de engravidar muito grande, porque o óvulo vai lá e ele tem 24 horas para ser fecundado. Imagina se nessa janelinha você não namorou ou não namorou no dia anterior. Os espermas, eles normalmente ficam mais tempo no corpo da mulher, mas então, tipo assim, você tem que namorar dia sim, dia não pra ter esperma lá no seu corpo no momento em que o óvulo for liberado, ou pra chegar logo um esperma nesse óvulo e ser fecundado. Então, eu fiz isso, namorei dia sim, dia não, tomei maca peruana junto com ácido fólico e dei a maca peruana pro meu marido, controlei a ovulação. E tem uma coisa que eu fiz. A gente não tem como saber quais dessas coisas que eu fiz que ajudou, se alguma coisa dessa ajudou ou não. Eu só tô dizendo qual é a minha experiência, como que eu engravidei dessa última vez. Depois que eu perdi, eu fiquei, tipo assim,
a doida dos vídeos sobre tentantes. Entrei em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, e eu fiquei a louca das tentantes. E teve um vídeo que eu achei muito interessante de uma mãezinha grávida que contou que no ciclo dela, ela fez durante o período dela, após a menstruação até a ovulação, a última menstruação até a ovulação, ela ouvia um negócio que chama sons binaurais. Aí eu fui pesquisar o que era. São sons, ruídos, né? Parece até um zumbidinho, que diz que faz com que o seu corpo também funcione o sistema reprodutor adequadamente. Faz com que o óvulo seja liberado, que seja um óvulo saudável e tudo mais. Bom, mal não ia fazer, então eu ouvi todas as noites do dia, depois que eu menstruei, até eu ovular, eu ouvi o som esses sons binaurais. Se vocês colocarem no Google, tem vários. Coloca sons binaurais para engravidar. É um som super relaxante. Normalmente eu dormia. Ele dura 1 hora, mas eu dormia bem antes. E é legal você ouvir com o fone. Outra coisa importante, quando eu ovulei, eu parei com a maca peruana. Porque o objetivo da maca peruana era fazer a parte de ovulação correta. Então eu parei. Outra coisa que eu tomei. Pó de inhame. O inhame, ele ajuda, isso é comprovado que o inhame, ele ajuda na parte de ovulação. E existe o pó do inhame, pra você não ter que ficar consumindo toda hora inhame. E eu também tomei. E também parei no dia que eu ovulei. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a tabelinha de ovulação e dos dias que eu namorei, como que foi. Cortei um pouco o vídeo pra poder pegar lá. Essa aqui é uma tabelinha que eu fiz, eu que criei no Word mesmo, no Excel. Não, foi no Word, fiz tabela no Word mesmo. E o que eu coloquei? Eu coloquei o dia do meu ciclo, então dia 1, 2, 3, a gente começa a contar quando? No primeiro dia da menstruação. Então eu menstruei no dia 28 de abril, então é o primeiro dia do ciclo. E eu colocava a data, eu coloquei o fluxo, o quanto eu tinha menstruado, quantos dias eu tinha menstruado. E quando eu comecei a fazer o teste, eu falei que eu comecei 5 dias, foi no quarto. Então, com 4 dias depois da minha menstruação, eu já comecei a fazer o teste. Que são essas tirinhas azuis. Eu fiz um de gravidez só pra ver como funcionava. E são essas tirinhas azuis. Como que funciona o teste de ovulação? Todo mundo me pergunta, acho que eu respondo isso pra várias pessoas o dia todo. Após o quarto, quinto dia da sua menstruação, você já começa a fazer o seu teste de ovulação. E o ideal é que você faça todos os dias até você ovular, até para você conhecer o seu corpo. E o teste de ovulação, diferente do teste de HCG, ele praticamente, os daqui pelo menos, né, ele sempre vai dar 2 risquinhas. Então, não se confunda, 2 risquinhos não significa que ele tá positivo. Por quê? Porque o que é que ele vê, né, essa tirinha? Ela detecta LH na sua urina. Só que na nossa urina tem vários tipos de hormônio, inclusive eu acho que tem LH, eu não tenho certeza, não sei se eu tô falando besteira, mas tem vários tipos de hormônios que fazem a fitinha ficar dando um positivo, porque ela aparece. Mas quando realmente tem o LH elevado na sua urina, a fitinha fica muito forte, ela fica mais forte que a listrinha controle. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Exemplo. Esse aqui foi o primeiro dia que eu testei, tá vendo? Essa é a lista controle e essa aqui é a lista de teste. Então, apareceram as duas, mas ainda é negativo. Ó, no outro dia, apareceram as duas, mas ainda é negativo. No outro dia, tá ficando mais forte, tá vendo? Mas ainda é negativo. Agora eu vou mostrar o dia do positivo. O dia do positivo foi esse aqui, ó. Olha, a linha teste, ela tá mais forte do que a linha controle, que foi exatamente no meu 13º dia do ciclo. Uma coisa que muita gente confunde é o seguinte: quando dá o positivo no teste de ovulação, o que significa? Que significa que seu LH tá no pico, ele subiu. E o que significa o LH alto? Significa que ele é um hormônio que ele vai fazer o seu folículo liberar o óvulo. E isso acontece de 12 a 48 horas depois que deu o pico do LH. Ou seja, normalmente, se o seu pico de LH, se o seu positivo aqui no seu teste de ovulação foi hoje, você vai ovular amanhã. Isso é uma coisa que muita gente confunde. Acha que deu positivo, tô ovulando agora. Não, você vai ovular no dia seguinte. Então, a minha conta bateu exatamente.
no 13º dia do meu ciclo, deu o pico de LH, pra eu ovular no meu 14º dia do ciclo, tá? Deixa eu ver quantos dias depois eu já percebi que eu tava grávida. Como eu já tava de olho, já estava tentando, eu comecei a 5 dias depois eu já comecei a fazer teste de gravidez pra detectar o quanto antes. Com 5 dias depois deu negativo. Com 1 semana depois deu negativo. Quando que deu positivo? Exatamente 9 dias depois da fecundação do óvulo, pelo que eu acredito. 9 dias depois da minha ovulação. 9 dias depois, eu já fiz um teste de gravidez, deu uma linha muito fraquinha. Quase que imperceptível. Eu brinco que só uma linha que só as tentantes conseguem enxergar. Aquela sombra, sabe? Mandei até pra uma amiga que tava grávida. Falei, você acha que isso é ela? Claro que é, não sei o que é. Mas ninguém, acho que enxergaria essa linha. Eu vou tentar filmar, não sei se vai pegar. Aqui, ó. Olha, eu até escrevi, quase transparente. Tá vendo? É uma sombra. Não chega nem a ser uma linha, é uma sombra. É uma sombra, né? Não chega nem a ser uma linha, uma sombrazinha, assim. E nessa, eu descobri que estava grávida simplesmente 6 dias antes da minha menstruação. Ou seja, eu descobri que estava grávida com 3 semanas e 1 dia, 3 semanas e 1 dia. É muito recente, é muito difícil uma pessoa descobrir, a não ser que ela esteja assim, vendo que nem eu, acompanhando o ciclo que nem eu, você não descobre. Até porque você não sente nada, eu não tava sentindo nada, obviamente. E vamos lá, continuei fazendo o teste até dar a listra forte. Quando deu forte, aí eu fui fazer o beta-HCG. E aí, eu já, macaca véia também, de pesquisar as coisas, eu já descobri que o legal de você fazer o beta-HCG não é só fazer o beta-HCG, é você fazer ele e dali 48 horas fazer de novo. Por quê? Ele tem que duplicar pra mostrar que tá evoluindo essa gravidez. Então, se eu não me engano, meu primeiro beta deu 400 e pouco, baixinho, né, porque foi logo no início, e o segundo foi já 900, uma coisa assim, então tava ok. E aí, o próximo passo, marcar ultrassom pra ver se essa gravidez tá ok dentro do útero, porque, gente, depois disso tudo, dar ok, significa que, aliás, depois disso tudo dar ok, assim, de teste de urina positivo, teste de sangue positivo, você ainda tem o risco de, tipo, tá com essa gravidez no lugar errado. O que significa isso? O óvulo saiu lá do ovário e ele ia pra descer nas trompas e ir pro útero. O que ele fez? Ele foi lá e parou nas trompas. E não tem como continuar uma gravidez se ele parar ali nas trompas. Aí tem que tirar. Então, o próximo passo, após dar tudo positivo, tudo ok, é você ir no ultrassom pra ver se essa gravidez está acontecendo dentro do útero. Então, você cruza os dedinhos e fala, por favor, dentro do útero. O próximo passo desse óvulo implantado, eu já não lembro mais os nomes, mas cada fase dessa tem um nome. Ele vai entrar na parede do útero. E o que é? Isso chama-se nidação, que é inclusive um dos primeiros sintomas que algumas das mães relatam, que é uma secreção meio rosada, parece tipo uma secreção meio transparente com rosada, avermelhada, que é nada mais, nada menos que o rompimento de algum vasinho quando esse óvulo foi se implantar. Quando eu tava com 5 semanas de gestação, eu tive um pequeno sangramento assim, e eu fiquei apavorada. Por que eu fiquei apavorada? Porque eu já tinha perdido um antes e começou dessa maneira. E eu falei, meu Deus, será que eu vou perder de novo esse? E aí eu fui no médico, era final de semana, eu paguei um médico particular, pesquisei também um monte, li sobre progesterona, dei uma pesquisada sobre isso, que é um assunto bem longo. E pensei, nossa, se eu tiver com uma progesterona baixa, pode ter sido por isso que eu abortei e eu posso abortar de novo. Conversei com o médico, ele concordou, falei com a minha irmã, ela concordou de eu começar a tomar progesterona. E eu tô tomando progesterona desde então. A minha médica mandou eu parar com 20 semanas também. Tomo 200mg toda noite. Mas converse com o seu médico. Depois que eu comecei a tomar progesterona, eu sangrei mais um dia, bem pouquinho mesmo. Não é nem um sangramento, é uma secreçãozinha avermelhada. E parou. Penso eu
que era uma anidação, era um final da anidação. Se você for pesquisar, a anidação ela começa ali lá na terceira semana e pouquinho, e ela termina mesmo na quinta semana. Então eu acredito que seja um finalzinho da minha anidação que eu sangrei. Mas por via das dúvidas eu ainda tomo a minha progesterona. Só pra concluir as coisas que eu fiz também, pra ajudar a engravidar, pra controlar, né, tudo isso, eu medi minha temperatura basal, que é você basicamente medir a sua temperatura com um termômetro bem confiável, todo dia no mesmo horário de manhã antes de levantar da cama. Então, todo dia 7 da manhã eu media, eu colocava pra despertar, eu media. Tem mães que conseguem engravidar usando só isso. Eu usei como um complemento. E o que eu vi? Alguns dias antes de ovular, a temperatura cai, pouquinho, assim, alguns pontinhos. E logo depois que você ovula, ela eleva. E principalmente quando você fecunda, ela vai... Aliás, principalmente quando você fecunda, não. Ela eleva depois da sua ovulação. E se você for menstruar, aí ela cai de novo pro normal do corpo humano. Se você não menstruar, ela vai continuar elevada. Inclusive, uma coisa que eu não sabia, a temperatura de gestante, ela é elevada. Porque ela fica elevada após a ovulação e ela não cai mais. Então ela fica, a minha é em torno de 37, mais ou menos, minha temperatura normal. E a outra coisa que eu fiz é o seguinte, é usar um gel lubrificante que chama, o que eu usei aqui chama-se Preside, que é um gel à base de água, que ele faz a função do muco elástico. O muco elástico é um muco que normalmente é visto no dia da ovulação. Só que não são todas as mulheres ou que tem o muco elástico ou que tem quantidade grande. Então é legal você utilizar esses gels lubrificantes à base de água, que ajuda o esperma a subir pro caminhozinho dele certo, tá? Vamos lá, aconteceu tudo isso, engravidei, deu tudo certo. Fui contar pro maridão. A primeira vez que eu fiquei grávida foi muito emocionante, gente. Eu toquei uma música pro meu marido. Meu marido não tava nem aí, assim, com a vida. Ele queria que eu acabasse logo aquela música, que ele queria ver a televisão dele. Ele tá, tipo assim, avoado. Ele não presta atenção na letra, porque se ele prestasse, era uma letra que fala dos 9 meses de gestação. Era uma letra muito óbvia. E eu com aquele olhar, tipo, e ele nem aí. Mas, gente, ó, homem é uma coisa assim, se você não falar diretamente pra ele as coisas, eles não vão entender. E como eu já imaginei isso, eu escrevi na minha barriga, estamos grávidos. E tava com o teste positivo no bolso. Então, eu toquei a música, quando eu vi que ele não ia se tocar mesmo, tava quase no final da música, meu coração acelerado, na ansiedade de contar. Eu parei a música, levantei a blusa e mostrei o teste. Gente, ele chorou tanto, foi tão lindo, assim, um choro de emoção mesmo. É a coisa mais linda. Até hoje eu assisto esse vídeo e choro. Eu ainda vou postar esse vídeo aqui pra vocês chorarem também. A segunda vez que eu engravidei, como eu já tava... A primeira vez que eu engravidei foi uma surpresa pra mim. Apesar de eu estar tentando, foi uma surpresa pra mim na hora que eu vi o teste. Que minha amiga ficou na minha orelha, faz o teste, porque eu achei minha cachorra muito grudenta comigo. E aí eu fiz, então apesar de eu estar tentando, foi um susto, tipo, na hora que eu vi as duas listas. Eu falei, meu Deus, assombração. É muito louco isso. E a segunda vez já não foi tanto assim, porque eu comecei, tipo, eu tava tão certa, eu vou engravidar, que pra mim já era certeza. Eu lembro que quando eu menstruei, eu cheguei pra minha amiga e falei, minha última menstruação. Aí passou uma semana, eu falei, já tô grávida de uma semana. Então, tipo assim, eu acreditei real que eu ia engravidar, e deu certo, né, engravidei. Então não foi tanta surpresa pra mim, não foi surpresa pra mim na hora que eu vi o positivo, foi só uma confirmação daquilo que eu tava sentindo. E aí, o meu marido, ele via, assim, todas as minhas anotações, assim, via que eu ficava aqui, ele falava, tá aí brincando de fazer número, não sei o quê. Então, ele sabia o quanto eu tava me empenhando pra isso. Então, pra ele, eu acho que também não foi tão um susto quanto a primeira, entendeu? Então, a reação dele, ele me abraçou, ele chorou. É até engraçado que a voz dele afinou no vídeo, assim, porque ele emocionado, sabe? E chorou, mas assim, não se compara à emoção que ele teve na primeira, foi muito lindo. E eu também vou postar o vídeo aqui da segunda vez que a gente descobriu que ia ser pais. Depois disso, o que a gente fez? A gente decidiu que não ia contar pra ninguém. Só que como aconteceu aquele negócio lá de eu ter o sangramentinho e ir pro médico, a minha irmã ginecologista, eu queria o apoio dela pra usar a progesterona. Então eu contei pra ela nesse momento. Então eu acabei contando pra minha irmã e pros meus pais. E pra não ser injusto, a gente queria contar pros pais do meu marido. Só que ele achou melhor contar pra irmã dele primeiro. E aí depois que fizesse as 12 semanas, a gente contar pra todo mundo, pra não deixar ninguém eufórico. E aí eu acabei contando pra minhas irmãs, minha outra irmã também.
meus pais e a irmã do meu marido. Então, só essas pessoas que ficaram sabendo da gestação, e a gente pretende contar depois do primeiro morfológico, que é o exame que a gente vê se tá tudo ok com o bebezinho, que vê se não tem chance de alguma síndrome e tudo mais. É um dos principais exames da gestação. Depois que eu contei pro meu marido, eu marquei o primeiro ultrassom pra ver se este danado deste óvulo fecundado estava dentro do meu útero, né? Como eu não tava com sintoma de nada, de dor, de sangramento, de nada, muito provavelmente ele ia estar dentro do útero, e tava. O primeiro ultrassom que eu fiz, eu tava muito no início, muito mesmo. Eu tava como 4 semanas e tipo 3 dias. Então apareceu uma bolinha deste tamanho, assim, um nada. O médico até falou, é isso aqui, mas não dá pra ter certeza de nada. A única coisa que eu vejo é que não tem nada nas suas trompas, então se você estiver grávida, é dentro do útero mesmo. E aí depois eu repeti outro exame, e aí no outro exame a gente já vê a vesícula vitelínica. É muito comum, com 5 semanas, a mãe vai eufórica fazer o ultrassom, quer ver o nenê, e aí vê só uma bolinha, né? Uma bolha, parece. Que é a vesícula vitelínica, que é a primeira coisa que aparece antes de qualquer coisa do bebezinho, entendeu? Então, quando aparece ela em 5 semanas, não se preocupem, é o esperado mesmo, é pra você ver isso mesmo. Aí a minha médica pediu pra eu retornar com 7 semanas pra gente tentar ver um bebezinho já formado. Gente, é tão lindo como que em 2 semanas, com 5, você vê uma bolha de nada. E do nada, depois você vê, com 7 semanas, eu já vi um negocinho assim, você vê um negócio vibrando, que é o coração. Gente, é uma emoção muito gostosa você ouvir aquele coração. E aí você fica, meu Deus, eu tô grávida mesmo. E é muito louco isso. É muito emocionante e muito gostoso. Nessa quinta semana, eu tava sentindo um pouco de azia. Bem pouco, né? Eu nunca tinha sentido azia. O que significa? Tipo, parecia que eu comia e a comida parava no estômago, não digeria. Então eu ia dormir, ela ficava meio que regurgitando o ar, voltando assim, né? Aí essa minha amiga que tava grávida, até ganhou neném, aliás, são gêmeas, ganhou as 2 nenéns dela. Ela me falou sobre umas balinhas que é tipo antiácido, que ajuda na azia. E aí eu comecei quando eu sentia azia, eu tomava essas balinhas e foi batata, nunca mais tive. E dor nos seios. A minha dor nos seios, ela começou no bico do seio. Ardia o bico do seio. Parece que alguém tinha queimado, assim, sabe? Mas super suportável. Eu sempre ouvi alguém falando assim, nossa, é uma dor que não pode relar, é uma dor que a água do chuveiro dói. E não era a dor que eu tava sentindo. E eu achava estranho, porque assim, eu sou Maria das dores, sabe? Eu não tolero muita dor. Tipo, se eu tenho dor de barriga, eu tenho muita dor de barriga. Se eu tenho cólica, eu tenho muita cólica. Eu sou uma pessoa meio intolerante à dor. Então eu sempre achei, e até minha família achou, que quando eu ficasse grávida, tipo, eu ia ser a frescurenta, tipo assim, até a família do meu marido falar pra ele, você vai ter que aguentar essa Juliana reclamando, porque eu sou Maria das Dores, sabe? Então, tipo, eu tava achando esquisito os meus sintomas serem tão brandos, né? Mas aí eu falava pra algumas mães que já estavam mais elevadas do que eu, elas falavam, calma, os sintomas ainda vão vir. Eu falei, bom, então vamos esperar. Bom, conclusão. Eu nunca tive sintoma algum, eu nunca tive enjoo, eu nunca vomitei, eu nunca tive nada. Nessas quinta semana que eu tinha azia, eu tinha uma leve cólica, mas era muito leve, era uma coisa assim, vinha um pouquinho, daqui a pouco passava, bem leve. E essa azia que, tipo, durou 1 ou 2 semanas, acho que com 7 semanas eu já não sentia mais. Com 7 semanas, eu comecei a sentir um sono muito forte mesmo, assim, chegava 2 da tarde, eu ficava abobada. Sabe como, tipo, parecia bêbada, eu não conseguia nem falar, e se eu dirigia pra algum lugar longe, tipo assim, o olho ia fechando, sabe? Esse sono, que é bem característico de gestante, isso eu senti. Mas hoje, que eu tô com quase 11 semanas, minha cachorra está reclamando porque ela tem ciúmes do telefone. Tá tudo bem, filha. Deixa eu só terminar de conversar aqui. Tá bom? Só um pouquinho. Acho que eu parei nos sintomas. Então, eu não tô sentindo nada. E agora, com 10 para 11 semanas, eu não tô nem sentindo mais esse sono maluco. Eu sinto mais sonolenta, mais meio mole, assim, mas nada demais. E enjoo zero. A única coisa que, assim, tem alimentos que eu
não consigo, não tenho vontade mais de comer. É como se você pegasse um certo nojinho de certas coisas. Eu sou super carnívora, eu amo uma picanha, mas eu não posso nem ver a picanha que eu falo, sabe? Porque eu acho que, sei lá, não sei explicar. Parece que se isso é o enjoo que eu tenho, mas eu não dói, não dá mal-estar, nada, só não quero comer aquilo, entendeu? Meu marido faz aqui, cheira, não tem problema. Pra mim, o cheiro é fedido hoje, e é um cheiro que eu amava, porque eu era super carnívora. Então, assim, esses são os pequeninos sintomas. Se alguém tem dúvida de que gestação sem sintoma existe, praticamente sem sintomas existe, eu sou a prova disso. E não tem nada a ver se você é forte ou fraca, porque eu sou super fraca pra dor e eu não tô tendo nada. Isso até me deixou um pouco angustiada, porque eu tava tendo as dores nos seios, e aí depois sumiu as dores nos seios, eu tava tendo esse sono de ficar bobada, e depois sumiu. Eu falei, ai gente, será que aconteceu alguma coisa? Você vai ficando preocupada, vai ficando na neura. Aí liguei pra médica, marquei outro ultra, meu bebezinho tava lá, se mexendo assim, ó, que nem um lango-lango. Lindo. Eu ainda não sei se é menino ou menina. Eu sentia dentro do meu coração que era menina, mas tem tanta gente falando pra mim que talvez seja menino, por eu não ter tanto sintoma. Existem algumas teorias de que gravidez de menina pode ter mais HCG e aí gera mais sintomas, mas eu não sei o que é mito, o que não é. O que a minha médica explicou é o seguinte, é que as pessoas que não têm sintomas são pessoas que se adaptam facilmente ao HCG. Por algum motivo, o meu corpo se adaptou a elevado número do HCG e eu não tô tendo sintoma nenhum. Alimentação. Eu não tô tendo muita fome, estou bem tranquila de fome. Tem alimentos que eu não tô com vontade de comer, às vezes dá a louca de comer alguma coisa muito específica, assim, eu tô com vontade de comer brócolis, sei lá. E eu tô tomando, ainda continuo com as minhas vitaminas, tô tentando me alimentar melhor, porque eu sou a rainha da porcaria. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, é muito fácil você comer porcaria. Eu tô tentando me alimentar melhor pelo nenê, né, pra ele ter alguma fonte de nutrientes saudável melhor do que a minha. E o maior hábito que eu mudei na minha vida é isto aqui, água. Quem me conhece sabe, eu não tomo água. Eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar água, eu não tenho sede, e eu já tive problemas de pedra no rim por isso, e eu sou a louca da coca. Eu parei de tomar coca, eu fiz uma promessa, 3 meses sem tomar coca, então só vou tomar coca quando der os 3 meses. E eu tomo de 6 a 8 garrafinhas dessa por dia. Não é fácil, assim, mas aos poucos você vai se acostumando. No começo era pior. Então você tem que tomar mesmo sem sede. Pra você que tem dificuldade, tome mesmo sem sede. Coloca pra apitar no celular. Todo mundo fala pra mim, e a quantidade de urina, de ida no banheiro aumentou? Gente, aumentou, porque eu que não bebi água, eu ia de manhã e de noite. Então, agora que eu bebo água, eu vou bastante. Eu não consigo imaginar isso como ter aumentado pela gestação. Eu acho que aumentou pela quantidade de água que eu ando tomando. Enfim. Bom, esse primeiro vídeo ficou meio longo, porque eu tinha que explicar várias coisas. Os próximos vão ser mais curtos. Acho que eu falei tudo que eu queria. Vou colocar umas fotos da evolução da minha barriga. Eu tô tirando toda semana de biquíni. Teoricamente, não é pra você ter barriga ainda. Por quê? Por que a barriga aparece? Porque o útero, ele se dilata e sai pra fora da pelve e aparece na barriga. Mas, gente, eu tenho barriga. E não é de comer, porque eu não tô comendo mais. Pelo contrário, eu tô comendo até menos, porque eu tô mais chata pra comer. Antes eu comia de tudo. Eu acho que é um inchaço, porque é uma barriga dura, assim. Você incha mesmo. Meu peito tá imenso. O rosto tá mais inchado, braço, tudo. E a barriga, assim, bem assim, de jeito de grávida, mas não é o útero. Se você perguntar pra uma médica, minha irmã sempre fala, isso daí não é barriga de grávida. Mas, gente, é uma barriga durinha, é assim, não dá pra entender. Não sei qual é a explicação. Tem mãe que aparece rápido, tem mãe que não aparece. A minha barriga, se você comparar quando eu comecei, que é o primeiro dia que eu tirei, a hoje, tá muito diferente. E eu tô comendo bem menos, tanto que o meu peso quase não alterou. Acho que eu engordei 2 quilos até agora. E o meu peito tá imenso, acho que é só 2 quilos de mama, entendeu? Vou ficar tipo uma vacona leiteira. Gente, isso eu sempre soube que ia acontecer, porque eu sou super peituda e era óbvio que eu ia ficar mais. Desculpa pelo vídeo longo, esse primeiro vídeo tinha que ser assim pra eu poder contar todas as coisas. Espero que vocês gostem, eu vou tentar passar minha gravidez inteira vindo aqui de tempos em tempos pra fazer um update do que tá acontecendo. E acho que eu falei tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu tento responder no próximo vídeo. Obrigada, tchau, tchau!